Era 6 horas da manhã de uma quinta-feira quando meu telefone tocou. Não era o despertador, era o Sargento Lima, com aquela voz tensa que todo policial conhece. Marcelo, operação grande hoje, Jacarezinho. Se prepara porque vai ser pesado. Eu estava no batalhão de choque há 9 anos, já tinha visto de tudo. Mas quando você ouve Jacarezinho e operação grande na mesma frase, o estômago aperta. Meu nome é Marcelo, mas no batalhão todo mundo me chama de Magrão. Não porque eu seja magro, na verdade, sou meio atarracado, mas porque quando eu comecei, tinha um outro Marcelo na tropa, grandão. E acabou que eu virei o Magrão e ele o Marcão. Naquele dia 6 de maio, eu descobriria que às vezes os apelidos são proféticos. Porque depois daquele inferno, eu realmente fiquei magro. Perdi 12 quilos em 6 meses. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia esquecer. A operação foi apresentada como rotineira. Cumprimento de mandados. Disseram. Operação de inteligência para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Parecia coisa simples, dessas que a gente faz toda semana. Mas tinha alguma coisa no ar que não batia. Muita gente envolvida, muito equipamento, muito sigilo. Éramos 200 homens. 200. Para uma operação rotineira de cumprimento de mandados. Polícia Civil, Militar, BOP, CORE, até a Polícia Federal estava lá. Quando você vê essa quantidade de gente armada se preparando para entrar numa comunidade, você sabe que a coisa vai sair do controle. O briefing foi às 7h30. O delegado Rodrigues da Civil coordenando tudo. Homem sisudo, de poucos sorrisos, que falava sempre olhando direto nos seus olhos como se estivesse lendo sua alma. Pessoal, ele disse, hoje vamos cumprir 21 mandados de prisão. Alvos de alta periculosidade. Esperem resistência. Resistência. Palavra bonita para dizer que ia ter tiroteio. Eu estava no grupo 3, responsável por cobrir a entrada da rua Bela Vista. Junto comigo, tinha o Cabo Ferreira, um cara de Minas Gerais que estava há 15 anos na corporação e conhecia o Jacarezinho como a palma da mão. Tinha também o soldado Pedrinho, moleque de 20 anos que tinha entrado na PM há apenas 8 meses. Era a primeira operação grande dele. Magrão. O Ferreira me disse enquanto a gente conferia o equipamento. Tem alguma coisa estranha nessa operação. Olha a quantidade de gente. Olha o equipamento que liberaram. Isso não é para cumprir mandado não. Isso é para guerra. Ele estava certo. A gente tinha fuzis HK, granadas de gás, escudos balísticos, viaturas blindadas. Era equipamento para enfrentar exército, não bandido comum. Saímos da base às 8h15. O trajeto até o Jacarezinho é curto, uns 20 minutos. Mas naquela manhã pareceu uma eternidade. O Pedrinho estava nervoso, fazendo 1000 perguntas por minuto. Sargento, como é que é lá dentro? É verdade que os caras têm fuzil? E se a gente se separar? Eu tentei acalmar o moleque, mas no fundo, eu também estava apreensivo. 9 anos de corporação te ensinam a confiar no instinto. E meu instinto estava gritando que alguma coisa ia dar errado. Chegamos no perímetro às 8h40. O Jacarezinho estava acordando. Movimento normal de comunidade, gente indo trabalhar, criança indo para a escola, comércio abrindo. A vida acontecendo como se nada fosse mudar nos próximos minutos. O primeiro grupo entrou às 9h em ponto. Pela frequência do rádio dava para acompanhar. Grupo 1 posicionado. Grupo 2 em deslocamento. Grupo 3 aguardando ordem. Ficamos 5 minutos na contenção quando escutamos o primeiro tiro. Um estouro seco, isolado. Depois silêncio. Depois uma rajada. E de repente o inferno se abriu. Tiro, tiro, tiro! Gritava uma voz no rádio. Grupo 1 sob fogo, pedimos reforço. O Ferreira olhou para mim com aquela cara que todo policial veterano conhece. A cara de quem sabia que a coisa ia dar merda. Aí, Magrão, começou o show. A ordem veio pelo rádio. Todos os grupos entrada imediata. Apoiar grupo 1. E a gente entrou. O Jacarezinho de manhã cedo, sob fogo cerrado, é outro mundo. As ruas que 5 minutos antes tinham gente normal, viraram corredores de guerra. Cada esquina era uma incógnita. Cada janela podia esconder um atirador. Cada porta fechada podia ser uma armadilha. A gente subiu pela Rua dos Eucaliptos. Eu na frente, Ferreira cobrindo o flanco direito, Pedrinho protegido no meio. O moleque tremia tanto que eu conseguia ouvir os dentes dele batendo por baixo do capacete.
Foram 15 minutos subindo em guerra constante. Não era tiroteio esporádico, era combate mesmo. Rajadas de fuzil vindas de todas as direções, granadas explodindo, gritos, sirenes. Era como se a comunidade inteira tivesse virado um campo de batalha. Quando chegamos na altura da rua principal, vimos a primeira baixa. Um policial civil caído, sendo arrastado pelos parceiros para uma viatura. Sangue no asfalto. Muito sangue. "Pedrinho!" gritei. "Não olha! Foca na missão!" Mas era tarde. O moleque tinha visto. E quando você vê o primeiro parceiro caído, alguma coisa muda dentro de você. A adrenalina vira medo. A determinação vira desespero. Foi aí que recebemos a informação pelo rádio que mudou tudo. "Atenção todas as equipes. Temos informação de que há atiradores de elite posicionados." Repito, franco-atiradores hostis na área. Franco-atiradores. Não eram mais só bandidos comuns com pistola. Eram caras treinados com armas de precisão, prontos para matar policiais a 200 metros de distância. Nesse momento eu entendi que não estávamos numa operação policial. Estávamos numa guerra urbana. E como toda guerra, ia ter baixas dos dois lados. A gente continuou subindo porque não tinha escolha. Quando você está no meio do tiroteio, não existe volta. Existe só para frente. Ou você avança, ou você morre tentando recuar. Foi na esquina da padaria do seu João que tudo mudou de figura. A gente estava avançando quando ouviu uma voz de criança gritando: "Mamãe, mamãe!" Era um menino de uns 6 anos perdido no meio da confusão. A mãe dele tinha largado correndo quando começou o tiroteio, e ele ficou para trás, chorando, sem entender o que estava acontecendo. O Pedrinho, sem pensar 2 vezes, saiu da cobertura para pegar o menino. "Pedrinho, não!" gritei, mas era tarde. Ele já estava correndo em direção à criança. Foi quando o tiro veio. Certeiro, preciso. Franco atirador. O Pedrinho caiu no meio da rua, a 10 metros do menino. O moleque de 20 anos que tinha entrado na PM para ajudar as pessoas, que sonhava em ser promovido, que mandava metade do soldo para a mãe em Queimados. Naquele momento, alguma coisa morreu dentro de mim também, porque eu vi o Pedrinho tentando se arrastar em direção ao menino, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo sabendo que ia morrer, e eu não podia fazer nada. O Ferreira segurou meu braço quando eu fiz menção de sair para ajudar. "Magrão, não. Você vai morrer também. O franco-atirador ainda tá lá. Mas o Pedrinho já era. E se você morrer também, não vai ajudar ele nem o menino." Ficamos ali, atrás de um muro, ouvindo o Pedrinho gemer por 5 minutos. 5 minutos que foram uma eternidade. Até que o gemido parou. O menino continuava chorando no meio da rua. Foi aí que o Ferreira fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele tirou o colete balístico, amarrou numa vassoura que encontrou e ficou balançando na esquina para atrair o franco-atirador. Quando ele atirar, me disse: "Você corre e pega o menino. E se ele te acertar? Aí você conta para minha mulher que eu morri tentando salvar uma criança." O tiro veio 2 segundos depois, certeiro no colete que o Ferreira balançava. Eu corri, peguei o menino no colo e voltei para a cobertura. 20 metros correndo com uma criança nos braços enquanto balas zuniam ao redor. 20 metros que resumem o que é ser policial. Arriscar sua vida para salvar quem não pode se defender. Entregamos o menino para uma equipe de resgate que tinha chegado. Ele estava em choque, mas vivo. O Pedrinho estava morto. A operação continuou por mais 4 horas. 4 horas de tiroteio constante, de gritos, de sangue, de morte. Quando acabou, o saldo oficial era 28 mortos, 3 policiais feridos, dezenas de mandados cumpridos. Mas o saldo real era outro. O saldo real era que eu perdi um irmão naquele dia, que vi um moleque de 20 anos morrer tentando salvar uma criança, que descobri que por trás de toda operação de inteligência existe uma guerra que ninguém quer assumir que está acontecendo. Na delegacia, durante o depoimento, me perguntaram se eu achava que a operação foi bem sucedida, se os resultados justificavam os meios. Eu olhei para o delegado e falei: "Doutor, eu não sei se foi bem sucedida. Eu só sei que hoje de manhã o Pedrinho estava vivo, sonhando com a próxima promoção. Agora ele está numa gaveta do IML. Se isso é sucesso, eu não quero saber o que é fracasso." Saí da delegacia às 11 da noite, 14 horas depois de entrar no Jacarezinho. Cheguei em casa, abracei minha mulher e chorei. Chorei pelo Pedrinho, chorei pelo menino que salvamos, chorei por mim mesmo. Nos dias seguintes, os jornais disseram que foi a maior operação policial da história do Rio.
Disseram que desarticulou uma quadrilha perigosa. Disseram que a polícia cumpriu seu papel. Não disseram que o Pedrinho morreu tentando salvar uma criança. Não disseram que passamos 4 horas debaixo de fogo cerrado. Não disseram que por trás dos números oficiais existe sangue, suor, lágrimas e trauma. Eu fiquei mais 6 meses no batalhão de choque depois daquele dia, mas não era mais o mesmo. Toda a operação me lembrava do Pedrinho. Todo tiro que eu ouvia me fazia pensar naquele menino chorando no meio da rua. Pedi transferência. Hoje trabalho numa delegacia administrativa, longe do fronte, longe da guerra. Alguns parceiros me chamam de covarde. Dizem que abandonei a tropa na hora que ela mais precisa. Pode ser, mas eu sei que no dia mais sangrento do Jacarezinho, eu cumpri minha missão. Não a missão que estava no papel, mas a missão real de todo policial. Proteger quem não pode se proteger. O Pedrinho morreu cumprindo essa missão. E se existe alguma justiça nesse mundo, ele está num lugar melhor, onde não existe franco-atirador, não existe tiroteio, não existe medo. E aquele menino que a gente salvou, hoje ele tem 7 anos. A mãe dele me encontrou no supermercado há alguns meses. Me agradeceu. Disse que o filho pergunta sempre pelo tio policial que salvou ele. Eu não contei para ela que o verdadeiro herói foi o Pedrinho, que ele morreu para que o filho dela vivesse. Porque algumas verdades são pesadas demais para quem não estava lá. Mas para vocês que estão ouvindo isso, eu conto. Porque alguém precisa contar a verdade sobre aquele dia. Alguém precisa dizer que por trás das estatísticas existem pessoas. Por trás dos números oficiais, existem histórias que ninguém tem coragem de contar. A verdade é que, no Jacarezinho, naquele dia sangrento, não teve mocinho nem bandido. Teve pessoas tentando sobreviver. E algumas delas, como o Pedrinho, morreram tentando proteger outras. E você que está ouvindo isso agora me responde: vale a pena arriscar a vida para salvar um desconhecido? Vale a pena morrer para que uma criança viva? Porque é fácil responder quando você está em casa, em segurança. Difícil é responder quando você tem 3 segundos para decidir e uma bala vindo na sua direção. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Porque todo policial que já passou por uma situação extrema carrega essas perguntas. E talvez seja a hora de dividirmos esse peso, antes que ele esmague a gente por dentro.